outro insersor de texto, esse aqui de subtítulo. Vou pegar a caixa de texto aqui que é melhor. Então, prontuário vem da palavra promptus, certo? O meu PowerPoint está meio travadão. Promptus, que significa a mão. A mão. Ou seja, fácil acesso. Tá lá para você, tá pronto. Pronto. Imediato. Certo? Aí você pega desse prefixo promptus e coloca ário na frente, tudo que vem ali a ser compacto, tá bom? Por exemplo, a palavra armário vem desse contexto, tá? Então, prontuário é como se você tivesse à mão guardado um arquivo, que ele está fácil, imediato e acessível. Só que no significado de acesso, só tem acesso ao prontuário pessoas autorizadas, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo, porque ele tem informações sigilosas. Então, contém informações sigilosas. A nosologia é o estudo de anotações. Ela foi evoluindo com o tempo e a composição de prontuários ela se tornou algo imprescindível, algo comum na nossa área. Tá? Então, é importante, tanto quanto o cuidado que você presta, o cuidado que você faz, é importante descrever, tá bom? Então, anotar informações atualmente é praticamente de 35 a 40% do seu tempo de trabalho, tá? Então você tem um plantão lá de 12 horas, mais ou menos 4 horas e meia ali do seu plantão, você gasta anotando o que você faz. É bem por aí, se você for somar atividade de trabalho. É lógico que num plantão muito agitado, você vai trabalhar bastante durante essas 12 horas, mas ninguém durante um plantão, a menos que esteja num dia muito crise ali, muito complicado, vai trabalhar 12 horas cravado, sem parar. Agora, pega o espaço dentro do trabalho que você está exercendo, 40, 35% do tempo que você faz ali exercendo o seu trabalho é anotando informações, tá? E essas informações, elas são imprescindíveis. Informações são imprescindíveis, tá? Por quê? Porque elas vão passar entre os profissionais. E elas vão passar de plantão para plantão. E isso vai dar o diário que acontece com o cuidado do paciente, no qual você está ali tratando e cuidando. E o que é que apoia essas informações? Como é que funciona? Então eu vou lá rapidinho, ó, só para ver, para que vocês vejam essa parte aqui. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para todo mundo ver. Tá dando para ver bem agora? Aumentei aqui. Quando você tem, tá? A história do prontuário. Em 1944, o uso do prontuário foi introduzido no Brasil, certo? Então, no Brasil, foi algo que virou rotina desde 1944. Então, isso aqui é uma informação importante, ó. Uma informação histórica, tá? Com referência, inclusive.
Peguei aqui para vocês. Que mais? O sistema foi adotado pelo Instituto Nacional de Previdência Social e atualmente o Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução 1246 de 88, estabelece no artigo 69 a obrigatoriedade da elaboração de prontuário para cada paciente. É proibido ao médico, tá? Só para vocês terem uma ideia, no artigo 69, deixar de elaborar o prontuário médico para cada paciente. Então, essa aqui é do Código Médico. Vamos lá no nosso. Resolução COFEN, número 514, 2016. Vou colocar lá. Considerando a Constituição Federal de 88, tá? Que fala lá também do artigo 196 ao 200, fala só sobre saúde e fala lá algumas partes de prontuário médico como informações. Considerando o artigo 11 ali, ó, inciso 1 da 7498, que é o nosso código, a nossa regulamentação de trabalho. Considerando o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, que no caso aqui era o 311, hoje é o 564, tá? De 2017. Esse aqui ele estava considerando de 2007, hoje está considerando também o de 2017. Aí considera os termos de resoluções anteriores que falavam sobre preenchimento, o Código do Processo Civil, Código Civil Brasileiro, Código Penal. Tá vendo quantas considerações legais existem para que nós façamos o prontuário? Os diversos pareceres acerca da matéria exarados pelas câmaras técnicas e os grupos técnicos e conselhos regionais. Então, existem vários pareceres em torno disso. E considerando a necessidade de nortear os profissionais de enfermagem para a prática dos registros de enfermagem no prontuário do paciente, garantindo a qualidade das informações que serão utilizadas por toda a equipe de saúde e instituição, não é só pela equipe de enfermagem. O COFEN resolve, artigo 1, aprovar guia de recomendações para os registros. Então, ele aprovou um guia de recomendação para os registros, que está na mão de vocês, que eu passei. Deixa eu já até colocar aqui. Cabe aos conselhos regionais de enfermagem adotar medidas necessárias para divulgar, acompanhar e dirimir dúvidas, tá, dos profissionais de enfermagem. Então, também tem essa resolução, tá resolvido isso. Qualquer dúvida, você pode consultar o Conselho Regional. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, ela foi uma atualização que veio desde a época que a gente tem a nossa categoria profissional da 7498, tá? Então, essa lei aqui, ela vem desde 86, sendo atualizada, e hoje ela chegou nesse parecer aqui resolutivo, tá bom? Ficou claro até aqui, galera? Certo? Resumindo, tá? Prontuário significa, do grego latim promptus, algo que está pronto à sua mão, que é de fácil acesso, só que para os dias de hoje, ele precisa ter acesso controlado, só pessoas autorizadas, tá? Nosologia é o estudo das anotações clínicas que veio evoluindo durante anos. A nosologia é estudada desde os tempos de Hipócrates. Anotar informações atualmente é praticamente 35 a 40% do teu tempo de trabalho na equipe de saúde. As informações são imprescindíveis e desde 1944 nós temos o sistema de anotação no Brasil, tá bom? A resolução COFEN 0514 de 2016, ela foi atualizada e vem reforçando desde 1986 a importância da anotação de enfermagem, tá bom? Então tá aqui o guia, eu mandei o link para vocês. Todo mundo conseguiu baixar esse guia? Analisar ele com vocês. Em aula é importantíssimo a gente fazer isso. Análise de documentos, tá? Então vamos lá. O prefácio aqui, ó. Ele basicamente vai dizer como é essencial, ele vai falar tudo que eu disse aqui, ele vai dizer de onde veio as atualizações, desde quando começa,
Aí ele fala do porquê chegaram no guia, tá? Então depois vocês vão dar uma olhada no prefácio, dar uma lida legal. Aqui são as pessoas que participaram, né, do processo aí da composição do guia. Aí vem o sumário, certo? Tá a introdução, os objetivos, as finalidades, fala do prontuário do paciente, aspectos legais do registro de enfermagem, fala por que considera a Constituição Federal e onde considera, tá? Explica da Lei 7498, da onde veio a Lei 7498 que a gente estudou anteriormente, que é a Lei do Regulamento do Exercício, da onde veio desde aquela época. Ele pega tudo aqui que está sendo considerado para formar a legislação. Aí lá nas anotações de enfermagem, ali, ó, ele coloca regras para elaboração das anotações. Essa aqui na página 14, e essa parte é muito importante, tá? Aí ele vai com a evolução de enfermagem, as regras gerais. E eu já vou lá na página 14, depois vocês veem ele na íntegra, tá? Mas eu vou pro foco. Eu vou lá na página 14 para vocês entenderem. Deixa eu descer lá. Ele fala a introdução, do objetivo, isso tudo é bom vocês lerem. Ele conta a história, a mesma historinha que eu falei para vocês aqui, ele conta. Ele dá todas as legislações dentro do Código de Ética, que incumbe cada um. Depois eu vou até voltar a falar um pouquinho. Eu vou direto na 14 aqui. Ó. Página 14. Regras importantes para a elaboração das anotações de enfermagem entre as coisas. Então, primeira coisa, ó, 1. Devem ser precedidas de data e hora sempre que você for anotar alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. Regras gerais para anotação. Data e hora. Sempre. Ok? Exemplo. Hoje é 20 do 8 de 2020. Agora nós estamos em que horário? Deixa eu ver aqui. 14h28. 14 horas, 28 minutos. É um jeito universal de anotar. Posso colocar assim, ó, 14H, 28M? Pode, sem problema. Bom, 14 horas, 28 minutos. Paciente aceitou dieta oferecida. Só um exemplo, tá? O que é que veio antes aqui? Data e hora. Continuando. Então, devem ser precisos de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do Corém, conforme consta nas resoluções COFEN, lá de 2009 e de 2013. Tá? Então, no final, ao final, todas anotações, ao final, devem conter assinatura e número do Corém. Então, exemplo aqui, ó, minha anotação: paciente aceitou dieta oferecida. Certo? Tá aqui meu exemplo. Aí no final eu assino. Rafael L. Ribeiro. Talvez eu tenha que usar uma assinatura, né, sobre ela, mas tem que estar meu nome completo. Você pode abreviar desde que o seu número identifique isso. Então eu vou colocar Corém SP 765221. Certo? Então tá aqui assinado aqui como exemplo.
Vou colocar aqui, mudar a cor para escuro. Os alunos, daqui a pouco já muda a cor. Os alunos devem colocar nome e instituição do curso onde o professor deverá assinar com seu corém. Por que isso? Porque o professor, no caso, é o responsável pelos alunos. Certo? Então, exemplo. Tá? Que mais? Vamos para a próxima regra. Uso do carimbo pelos profissionais, ó. Isso aqui tem que ficar claro, ó. O uso do carimbo pelos profissionais da enfermagem é, ó, tá aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Facultativo. Tem instituição que obriga o cara a usar. Porque é um padrão da instituição. Então isso tem que ser resolvido entre profissional e instituição. Mas no geral é facultativo. Eu gosto de usar porque facilita a minha vida, é mais rápido, você já carimba, já deixa lá o seu corém registrado, você só assina em cima do carimbo, tá? Então isso agiliza o processo. Para você não ficar escrevendo toda hora seu nome e seu corém, eu uso o carimbo. Então, o uso do carimbo pelos profissionais da enfermagem é facultativo. Vocês vão encontrar a mesma afirmação lá no Código de Ética nosso, tá? No 564 de 2017. E aí a segunda regra, ó, observar e anotar como o paciente chegou. Isso é importantíssimo também, tá? Então, naquela parte aqui foi regra 1. Vou colocar aqui como regra 1. Primeira regra. Aí você vai falar assim, nossa, quanta regra. É profissão, gente. Profissão tem regra. Então, a primeira regra foi essa. Vamos para a regra 2. Regras, seguindo aqui. Regra 2. Vamos lá. Observar e anotar como o paciente chegou. Então, isso aqui é super importante. Observar e anotar como o paciente chegou. Primeira coisa, a procedência do paciente. Se ele veio da residência, se ele veio do pronto-socorro, se ele veio da transferência ou se ele veio de outra instituição. Isso é básico, é a primeira coisa. Segundo, se ele veio acompanhado, se foi o familiar, se foi o vizinho, se foi amigo, se foi profissional de saúde, certo? Terceiro, como é que ele veio? Qual a condição que ele veio? Se ele veio deambulando, se ele veio com auxílio de cadeira, se ele veio ele veio de maca, como é que ele foi trazido? Por que tudo isso é importante ser registrado? Porque qualquer coisa que esteja ali referida no trajeto, você precisa deixar anotado como ele se conduziu para que não caia sob a instituição nenhuma culpa do que acontece no trajeto ou que haja respaldo sobre o trajeto. Isso é muito importante, tá? Muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, escreveu lá assim: paciente. Primeiro, lógico, o que precisa, né? Data 20 de 8 de 2020. O horário nosso é dinâmico, ele já mudou, já é 14h39, certo? Aí, ó, primeira regra, procedência. Paciente advém, ou veio, tá? Você pode escrever assim, ó, veio, tá? Ou, olha quantas palavras você pode usar. Você pode usar veio, você pode usar oriundo, você pode usar da origem, de origem, tudo isso, tá? Então, paciente veio de sua residência, conforme seu relato, é importante se ele está falando conforme seu relato. Se é o acompanhante, você coloca conforme o relato do acompanhante, tá bom? Ou conforme informações colhidas, tanto faz, você pode usar esse termo. Estão pegando essas ideias? Por quê? Porque é algo que você afirma através do que alguém falou.
tá? Então tem que ficar importante isso. É tudo legalista isso aqui, tá bom? Então o paciente veio de sua residência conforme seu relato. Segunda parte aqui, ó. Já disse de onde ele veio. Trouxe acompanhante? Colocar acompanhado. Rafa, tá Relato. errado aí a relato, você escreveu. Acompanhado de sua esposa, por exemplo. Tá? Então já disse quem trouxe? Já. Já disse com quem ele tá? Já. E vamos supor que ele veio deambulando e conduziu seu próprio veículo. Certo? Então já falei aqui do como é que ele veio. Como que vai ser a parte final aqui, ó? A Aline estava fazendo o relatório, então ela vai colocar assim, ó. Aline, indo regras, regras. Terceira regra, vamos pegar lá no nosso guia. Observar e anotar as condições gerais do paciente. Vamos lá, então. Condições gerais. O que são condições gerais? Tudo que é possível observar. Certo? Lembram que eu falei para você que o processo de enfermagem compreende a coleta de dados? O enfermeiro faz uma entrevista, mas o técnico complementa muito através de checklist ou através de perguntas, às vezes estruturadas dentro dessa sequência. Então, tá aqui, ó. É tudo de prontuário. Observar e anotar as condições gerais do paciente: nível de consciência, humor, higiene pessoal, estado nutricional, coloração da pele, dispositivos em uso, queixas do paciente, certo? Tudo isso é estado geral. Então vamos lá. Exemplo. Nosso horário dinâmico, 14h44, hoje é 20/8/2020, às 14h44. Ó, vou começar a completar aqui todo o nosso processo. Vou pegar o que eu já anotei, ó, por exemplo, ou vou descrever o estado geral direto, só para, vamos usar como exemplo, ó, vamos direto para o estado geral. Então, primeiro item aqui, ó, nível de consciência. Paciente acordado. Posso dizer que acordado é um nível de consciência? As condições gerais. Paciente acordado, eu já disse o estado de consciência dele, tá? Então, nível de consciência acordado. Humor e atitude, como é que eu coloco isso? Ó? Calmo, comunicativo, tá? Ah, ele não tá calmo, não tá comunicativo. Por exemplo, ele tá nervoso, tá bravo. Se ele é muito bravo, muito alguém que tá muito assim irritadiço, você pode colocar irritadiço. Se ele te respondeu mal, você coloca hostil ao contato, tá? Quando é uma resposta atravessada, algo que tentou te agredir, assim, no paladar, não foi físico, mas foi uma agressão de trato falada, você coloca hostil ao contato. Tá aí o humor e a atitude dele, no caso, calma e comunicativa. A higiene pessoal, então você coloca assim, ó. Quando ele tá limpo, tá bem, tá? A gente usa essa sigla aqui, ó. Bom estado geral, certo? BEG, bom estado geral. O BEG pode variar para, tá? Regular, tá? Seria o estado geral, mais ou menos, né? Não chegou ali ainda no bom. E mal, tá? Mal com U, que é o contrário de bom. Mal estado geral. Aí pode virar BEG, REG ou MEG. É um jeito de abreviar. Se você quiser escrever de uma forma um pouco mais ampla, apresenta boa higiene, asseio, limpo, pode colocar. Mas quando eu digo BEG, eu estou dizendo que ele está num bom estado geral quanto à sua higiene, tá? Eu já resumi, beleza? Estado nutricional. Então você coloca aqui, ó.
Pergunta para ele. Almoçou? Não sei. Aceitou a dieta da tarde, café da tarde? Sim. Então você coloca aceitou. Se for a hora do almoço, você coloca referente ao almoço. Aceitou almoço. Se for de manhã, aceitou de jejum. Aí você pergunta, quanto você comeu mais ou menos? Ah, comi um pouquinho. Se comer um pouquinho, você coloca uma cruzinha assim de mais, ó. Tá? Ah, comi mais ou menos, aceitei parcialmente, coloca duas. Comeu bem? Três. Certo? Então a gente usa essas cruzes aqui, ó, para determinar pouco, mais ou menos ali, ó, regular e bem. Certo? Vocês vão usar esse padrão para vários tipos de anotação, não só de consumo, mas também, por exemplo, de quantidade de evacuação, quantidade de perda de líquido e por aí vai. Coloração ictérica, que seria amarelado, pode variar cianótico, que geralmente denota padrão respiratório prejudicado, ou frio. Quando o indivíduo está frio também, ele fica cianótico, é a perda de oxigênio que causa isso, tá bom? Muito bem. Então, entendendo isso já... Quando o indivíduo está muito vermelho, a gente põe ruborizado, tá? Agora, quando está tudo normal, está bem, corado. De boa, tranquilo, corado, tá? Então, esse indivíduo aqui, como é que ele está? O paciente está acordado, calmo e comunicativo, é o paciente dos sonhos de todo mundo. Bom estado geral, né? Tá bag e aceitou o almoço bem e apresenta-se corado. Esse aqui tá jóia, tá quase indo embora. Segue com, se já foi puncionado, tá? Segue com catéter gel número 20, por exemplo, em membro superior direito, tá? Você coloca assim, membro superior direito. Vamos ver se ele está mais ali, colocações. Tudo que refere a dados informados pela família responsável você coloca, mas enfim, já é execução do curativo. Ó. Vamos supor aqui também, ó. Mantém curativo em membro inferior esquerdo, por exemplo. Estão vendo? Então aqui eu disse que ele está com uma punção no braço direito e falei que ele está com curativo no membro inferior esquerdo, tá? Aí eu descrevo aqui, ó, limpo e seco. Por exemplo, está tudo bem, tá? Sobre o catéter, a mesma coisa. Bom, sobre o catéter, se não está alterado, você não fala. O curativo é bom observar para ver se está sendo trocado, tá? Que mais? Queixas do paciente, tudo que ele refere. Então vamos falar, vamos perguntar para ele. Seu José, o que aconteceu aí com você durante o dia? Foi tudo bem? Se ele não refere queixas, é o paciente dos seus sonhos aí, tá tudo bem? Sem queixas. Então você põe aqui ponto e vírgula. Sem queixas. Certo? Quem que estava anotando mesmo que eu falei foi a Aline, né? Aí você vai colocar lá o nome da Aline no final. Como é que é o nome da Aline? Aline Gabriela Barbosa. Aline GB. Aline GB barra Senac. Certo? Você coloca aqui o meu nome lá de assinatura. Eu sou responsável pelo negócio. E vamos ler o relatório. No dia 20/8/2020, 14h44, paciente acordado, calmo, comunicativo, em bom estado geral. Aceitou o almoço, comeu bem aqui, ó, tá vendo? Apresenta-se corado, segue com catéter gel com número 20 em membro superior direito, mantém curativo em membro inferior esquerdo, limpo e seco, sem queixas. Paciente dos sonhos, a Aline está cuidando dele. Foi lá, colocou o nome dela e eu assinei. Mas agora eu vou aqui, ó, anotar orientações efetuadas ao paciente familiares. Então, cada coisa que você vai fazer que foge à rotina, por exemplo, é importante anotar, tá bom? Por exemplo, anotação de orientações. Então, essas anotações de orientações, elas vão variar conforme situação. Alta, por exemplo. Você
você vai dizer assim, ó, no final da sua, quando você for fazer a aula. Orientado quanto ao cuidados com curativo pós-operatório, manter limpo, seco, trocar a cada... Tudo que você orientou, ele vai colocar lá. Trocar a cada 12 horas, por exemplo. Enfim. Certo? Só estou dando exemplo aqui, tá? Tem várias situações diferentes. Então, o que você for orientar, você vai colocar aqui. Tem outros exemplos lá, ó. Jejum, por exemplo, coleta de exame, inserção venosa, tá? Então, outro exemplo. Antes de coletar exames. Orientado a manter jejum total por 8 horas para coleta de exames ou para coleta de material para exames. Entenderam? O enfermeiro ele vai anotar qualquer dado que ele encontra, ele vai fazer o exame físico. Se o técnico, durante o cuidado, encontrar alguma coisa que deixou passar, ele anota também, tá? Então, é regra anotar aqui, ó. Vou colocar 6. Aliás, está no 5, né? No 5, isso. 5. Dados do exame físico. O exame físico, vocês já entenderam que é qualquer coisa que for encontrada no corpo do paciente, como, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Você palpou a cabeça do indivíduo, sentiu lá que tem uma entrada ali, alguma deformidade, apresentou abaulamento no perímetro cefálico. Geralmente é o enfermeiro que faz isso, tá? Então, o enfermeiro, durante o exame físico, ele faz. O técnico, ele acaba não fazendo o exame físico completo, porque não é da alçada dele mesmo. Se encontrar qualquer tipo de cicatriz, marca, tatuagem, qualquer coisa que precise anotar, é anotado, tá? Se for alguma coisa assim importante. Senão, não. Geralmente cicatrizes que são referentes ou marcas que são referentes à entrada do indivíduo, se foi por isso que ele veio, é anotado, tá? Os cuidados realizados, qualquer coisa que você fizer, você anota. Cuidou, é o que foi a pergunta anterior aí, né? 6, então. Cuidados realizados, sempre seguindo o padrão, coloca a data, a hora e a nota. Aqui tem uma gama de exemplos. Exemplo. Horário dinâmico, 15 h 13. Então vamos lá, 20/8/2020. Agora são 15 horas e 13 minutos. O que você fez? Vamos supor que você fez ali um medicamento administrado, medicamento conforme item 1 da prescrição médica. Geralmente está vindo padrão, tá? Aqui você põe seu nome, mais o Corém. Não tenho nome Corém? Aliás, eu tenho o nome, mas não tenho Corém? O que você faz? Coloque seu nome, instituição que você está estudando, teu professor assina. Então, 20/8/2020, né? Horário dinâmico, 15h16. Realizada, troca, limpeza. Aliás, troca. É melhor assim, ó, limpeza e troca de curativo. Certo? Mesma coisa no fim, nome mais o Corém. Tudo que você for fazer. Tudo. No mesmo tempo. Se você fez no mesmo tempo, você não vai precisar repetir. Ó. Se for no mesmo tempo, no mesmo espaço ali, no mesmo... Também você coloca assim, ó. Aferidos os sinais vitais. Tudo cuidado que você fez no mesmo tempo, você vai só separando por ponto e vírgula.
Se não teve alteração, você não anota. Se tiver alteração, você anota o número da alteração, o quanto deu, tá? Que mais? Realizado. Troca de fixação de catéter ou de acesso venoso, acho que é melhor. De acesso venoso. Você trocou a fixação, não trocou o acesso. A fixação é aqueles colantes que ficam fixando o catéter. No final, por exemplo, você conseguiu fazer banho. Realizado banho de aspersão, se você mandou o indivíduo para o banho. Se foi no leito, você coloca realizado banho no leito. Então, o paciente sofreu queda da própria altura ao tentar deambular. Aí você vai colocar assim, ó. Apresenta tudo que aconteceu. Apresentou escoriações no, nos joelhos e nas palmas das mãos. Tá? Então, se machucou dessa forma, você tem que descrever. Tudo que aconteceu ali tem que descrever. Bateu com o rosto, tem que descrever. Se acontecer algo assim. Isso não marca nenhuma visível. Você foi lá, olhou, tá tudo ok. O paciente sofreu queda da própria altura. Comunicado à equipe. Tem que falar. Tá bom? Que mais? Vamos lá. Outra intercorrência. Não esquece aqui no final, tá? Nome, mais, porém. Sempre. Regra. Que mais? Vamos pegar outro exemplo de intercorrência. Eu nem vou precisar escrever aqui. Vamos supor, por exemplo, perdeu acesso. É intercorrência? É, você coloca a data, a hora, paciente perdeu acesso venoso. Como é que você sabe que perdeu acesso? Você vai passar uma medicação lá e a medicação não passa. Vai acabar dando o que a gente chama de bolo, vai fazer um êmbolo ali, vai bolar a medicação, tá? Então, se o paciente perdeu acesso, você passou, tentou passar a medicação, não deu certo, perdeu acesso. O que é considerado outra intercorrência? Não aceitar a dieta, por exemplo, é intercorrência. Você vai colocar assim, paciente não aceita a dieta. Efetuar anotações imediatamente após a prestação de cuidados, isso é fato, tá? Então, 8. Anotações são imediatas após cuidados ou ocorridos, tá? Qualquer intercorrência, cuidado, qualquer coisa que foi feita, anota. A intercorrência, lógico que você vai atender primeiro a intercorrência e depois você vai anotar, óbvio, tá? Regra 9, não devem conter rasuras entre linhas, eu já vou até copiar e colar. Isso aqui é algo a ser respeitado na risca. Ó. Não devem conter rasuras, vamos pôr em vermelho, para a gente não esquecer. Rasuras, entrelinhas. Por que não pode ter entrelinhas? Porque alguém pode ir lá e escrever alguma coisa em cima. Linhas em branco, mesma coisa, ou espaços, por quê? Porque alguém pode ir lá e completar a informação. Você preenche cheque em branco, você deixa lá seu cheque com espaços para as pessoas colocarem outro valor. É que hoje em dia também quem é que preenche cheque, né? Mas documento, qualquer coisa, não pode ter rasura. Tá bom? 10. Não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo. Olha só. Isso aqui é importantíssimo. Ó, vou até grifar. Vou colocar aqui em laranja. Certo? Não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido. Por que não é permitido escrever a lápis? Porque alguém vai lá e apaga. E aí o cara distorce o que você falou. Por que não pode usar corretivo? Porque corretivo é rasura, tá? Então documentos oficiais não podem ter rasura. Presta atenção. Olha isso aqui, ó. Como é que você faz? 20/8/2020. Olha o horário dinâmico, 15h31. 15h31.
paciente foi encaminhado para raio-x, tá? Errou, não era o raio-x que ele ia fazer? O que você vai fazer? Vai colocar assim, ó. Digo, porque você errou. Digo, foi, e repete, foi encaminhado para a coleta de sangue ou de material para exame. Entenderam como é que você conserta? Ah, mas vai ficar meu erro lá. Paciência. A próxima você não erra. Não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido. Quando você erra, exemplo aqui, ó. Você quer dizer outra coisa, diferente do que você estava falando? O paciente foi encaminhado para o raio-x. Opa, ele não era para o raio-x. Você vai pôr assim, ó, digo, foi encaminhado para a coleta de material de exame. Então ele foi para outro lugar. Tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos para regras, continuando. Regras, vamos para 11. Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Ou seja, tem que ter começo, meio e fim, tem que estar pautado no tempo. Cronológico é no tempo. Eu não posso, por exemplo, usar uma informação que aconteceu ontem, agora. Eu não posso, por exemplo, deixar espaço no prontuário falando para o meu colega, ó, deixei lá um espacinho para você anotar. Não pode. Aconteceu, tem que anotar na hora. Vai existir situações conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados de rotina específica. Constar as respostas do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados, qualquer coisa que o paciente relate dentro do contexto, você anota, tá? Se o paciente não está respondendo bem, por exemplo, se administrou um medicamento e o medicamento ele está fazendo com que ele tenha intercorrência, você vai anotar o que ele está passando. Acontece, por exemplo, administrado medicação conforme prescrição médica, e aí na medicação estava prescrito lá um antihipertensivo, por exemplo, vai baixar a pressão do indivíduo. Aí, de repente, verificados sinais vitais, pressão alterada, coloca lá o resultado, colocou lá, deu 9/5. E o normal ali daquele paciente é sempre ali na casa da normalidade mesmo, no basal, 12/8, 11 por, por 11 por 7 ali, tá sempre no basal. Ali apresentou 9/5. Você vai anotar. Tá? Você vai anotar. Comunica a equipe. Comunicou a equipe. Você vai anotar também. Comunicado a equipe. Tá? Então, tudo isso que tiver de intercorrência, você vai anotar. Então, aqui, ó, do 11 ao 14, né, devem ser registrados após o cuidado prestado orientações fornecidas ou informação obtida. Todo cuidado prestado você precisa orientar, tá dizendo o que você vai fazer. O paciente perguntou, tem que responder a pergunta dele, não pode deixar dúvida. Devem priorizar a descrição de características como tamanho mensurado em centímetros e milímetros, quantidade em ml ou litro, coloração e forma, mas isso tudo a gente vai aprender, tá? Como mede tudo isso, vocês vão aprender. 16. Não conter termos que deem conotação de valor, tá? Não pode entrar com bem e mal com L, nem muito e pouco. Agora, se eu usar bom ou mal com U ali, que é o bom estado geral, que é o estado geral, beleza, tranquilo. Agora, você não pode colocar, por exemplo, a gente tem que evitar isso, aceitou bem a dieta. Você coloca assim, aceitou a dieta oferecida, aí você coloca as cruzes, tá? Deixa eu só colocar isso aqui para passar para lá, essa parte. Essa parte acho que ficou mais tranquilo, que é mais geralzão. Vou pular as linhas aqui.
Tá? Então, do 11 ao 15 aqui, acho que ficou bem tranquilo. A letra deve ser legível, tal, tem que conter as observações, tem que constar a resposta dos pacientes diante dos cuidados, se o cuidado está correspondendo, se está indo bem ou se está tendo alguma falha, se não está dando certo. Após cada cuidado prestado, deve ter também a orientação que foi fornecida e devem-se priorizar a descrição de características como tamanho mensurado em centímetros, milímetros, ou seja, tem a forma universal. Se for quantidade em ml, em litro, tá? Por exemplo, aceitou. Aliás, vamos colocar assim, ó, foi administrado 250 ml de soro, 250 ml, então tem que ser assim, tá? Não é para colocar, por exemplo, passou pouco soro, ok? Não é para colocar, bebeu muita água. Não, tem que colocar em ml. Aceitou 300 ml de água, tá? Então isso também tem que ficar claro. As informações elas têm que ter esse padrão de mensuração. Continuando. Analisando a 16 com vocês, ó. Não conter termos que deem conotação de valor. É o que eu falei. Bem, mal, muito, pouco, etc. Não pode. Por exemplo, paciente evacuou pouco. Paciente vomitou muito. Tá? Então a gente não coloca. Ó, outra coisa. Conter apenas abreviaturas da literatura. Você só abrevia o que é aceito. Por exemplo, membro superior direito. Vocês viram como faz? MSD. Membro inferior esquerdo. Membro inferior esquerdo, MIE. Então, essas coisas assim pode. Como é que você vai descrever isso aqui? Ó? Deixa eu só copiar 16 e 17. Vou colocar lá para vocês no exemplo. Então, aqui, exemplo. Membro inferior esquerdo. Tá? Do que você está falando aqui? Ó? Toda a perna esquerda. Certo? Ah, e quando é as duas? Como é que eu faço? MM e I. Os dois membros inferiores. E quando é os superiores? Tudo isso você vai aprender ao longo do curso, tá? Você vai pegando esses macetes. MMSS. Os dois membros superiores. Você está falando dos braços, da mão, tá bom? Então isso você pode abreviar. Estado geral do paciente, igual eu falei. Reg, que é regular. Beg, que é bom. Meg, que é mal. Não está bem ali, o estado geral está com higiene precária. Tudo isso aí é termo consagrado, tá? Pode usar. Beleza? Essas abreviaturas pode. Certo? Vou deixar ali para vocês anotarem. A 18 aqui, ó. Devem ser referentes aos dados simples que não requeiram maior aprofundamento científico. O que é dado simples que não tem maior aprofundamento científico? É qualquer dado que tenha ali coesão e todos que lerem possam entender. Assim, pode-se resumidamente evidenciar que as anotações de enfermagem deverão ser referentes a todos os cuidados prestados, sinais e sintomas, intercorrências, respostas do paciente e o registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento, tá? Então, isso aqui é o resumo da obra, certo? Vou deixar aqui, ó. Por 18 ali daqui a pouco. Resumindo, por 18 ali, foi o último. Resumindo então, todos os cuidados prestados devem ser anotados. Todos os sinais e sintomas demonstrados devem ser anotados, inclusive sinais vitais. Qualquer intercorrência deve ser anotada.
qualquer resposta do paciente a uma ação, ou seja, qualquer reação que o paciente tenha. E o registro deve conter subsídio para permitir a continuidade. Isso aqui é muito importante, tá? Do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Ok? Então, a anotação só termina na alta. A anotação só acaba na alta. Prontuário, na hora de preencher, ele tem que ter precisão. As informações têm que ser precisas, tá? Quando eu digo precisão, ele tem que ter o horário correto, ele tem que ter ali a data correta, ele tem que ter informações ali corretas, não pode ter erro de português, não pode ter rasura, tem que ser preciso. As informações têm que ser concisas, não pode ter falta de lógica. Tá? Você não pode escrever coisas em horários diferentes. A ordem é importante. Quando eu falo concisão, você vai descrever qualquer coisa, a ordem do corpo da pessoa é encéfalo podálica. Essa é a ordem para qualquer descrição. Você vai começar da cabeça até o pé. Então, essa concisão é importante, a eficácia, tudo tem que ser eficaz, não pode perder tempo. As informações eficazes, elas estão dizendo que não tem perda de tempo, tá? As informações têm que ser atualizadas, ou seja, tudo tem que ter hora, igual eu falei, vocês viram que é dinâmico? Olha lá no começo da nossa anotação, quando a gente foi anotando as coisas, ó. 14 horas e 28 minutos. Toda hora eu fui falando para vocês, o horário é dinâmico, 14 horas e 32. Eu fiz isso de propósito para chegar aqui. Ó, 14 horas e 39. Cada hora a gente vai falando uma coisa dentro dessa atualização, 14h44. Certo? Então vai atualizando as informações. Enquanto o paciente estiver no hospital, ou estiver em trânsito, ou mesmo que ele vá e volte, por exemplo, centro de saúde, você coloca a data e a hora que ele voltou, tá? Tem que ser eficaz e atualizado. Beleza? Tem que ser tudo organizado também. As disposições das anotações do prontuário tem que ter uma organização para que se possa encontrar essas informações. É o que eu disse para vocês, isso é regra fundamental. Não pode ter tempos espaçados, não pode deixar espaço, não pode deixar carimbo em cima das informações das pessoas. Certo? Então isso tem que deixar bem claro também. O prontuário ele tem que ser legível, ele não pode virar uma bagunça. E é confidencial. Quem tem acesso? Quem vai evoluir o paciente, que é a parte de avaliação. Lembram que o processo de enfermagem tem a coleta de dados, o diagnóstico, a prescrição, a implementação, que é onde vocês estão participando dia a dia, e a avaliação. Quem vai evoluir, avaliar sempre é privativo do enfermeiro. A anotação de enfermagem é elaborada por toda a equipe. A parte de evoluir o paciente, ver como ele melhora dia após dia, consultar o diagnóstico que ele mesmo fez, verificar se a prescrição está sendo seguida, é o enfermeiro que faz. Então, durante um período de 24 horas ali, o enfermeiro vai fazer a avaliação. Ah, mas o enfermeiro só faz plantão de 12. Ele faz no dia dele, ele passa 24 horas, ele volta depois lá e dá continuidade na avaliação. O plantonista aqui, ele passa o plantão, continua e assim por diante. Tá? Anotação de enfermagem em si tem dados brutos. Na evolução de enfermagem tem dado analisado, o técnico não faz. Anotação de enfermagem referente a um momento. A evolução é o período de 24 horas, é um relato mais elaborado, então é privativo do enfermeiro. Tem dados pontuais na anotação geral de enfermagem. Na evolução de enfermagem tem dados e processos de contexto. Tá? A anotação de enfermagem, ela registra uma observação. Na evolução de enfermagem tem reflexões e análise de dados. Por quê? Porque o enfermeiro trabalha com diagnóstico de enfermagem. O enfermeiro interpreta também alguns diagnósticos de outros profissionais. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. É diferente do tipo de anotação. Aqui a avaliação de enfermagem é do enfermeiro, a gente já sabe. Procedimentos de enfermagem, o que anotar. E isso aqui tem que ficar bem claro para vocês agora, ó, admissão. Tá?
E aí vocês vão ler isso aqui. E vai ficar para vocês de leitura hoje é isso, tá? Procedimentos de enfermagem. O que anotar? Admissão, alta, administração de medicamentos, aspiração oral, aspiração traqueal, aí é o enfermeiro que faz, então ele anota. Tá? Tudo que tiver nessa apostila, que tiver só do enfermeiro, só o enfermeiro que faz. Acesso venoso, anotar data, hora, motivo, calibre, ó, tudo isso aqui. Avaliação do nível de consciência. Quem faz é o enfermeiro, você só determina o que você está vendo, se o indivíduo está acordado, se está dormindo, coisa simples. Auxílio na dieta. Se o indivíduo comeu por sonda, se ele comeu sozinho, as queixas, tudo isso vocês vão ler. Banho de assento, tá? Que é o banho conduzido. Balanço hidroeletrolítico, quem faz é o enfermeiro, não é o técnico, então vocês vão ver também. Coleta de linfa para hanseníase, tá? Aí é uma anotação mais geral, assim, faz muito em centro de saúde. Coleta de material para teste do pezinho, já é uma parte de maternidade. Coleta de exame citopatológico é o enfermeiro que faz. Exame citopatológico é o CO, tá? O Papa Nicolau. Condutas de segurança do paciente, todos anotam. Consulta da enfermagem, o enfermeiro. Contenção no leito, todos anotam. Controle da dor, o enfermeiro que anota. Controle hídrico, que é a parte de equilíbrio de líquidos, todos anotam. Balanço é uma coisa, ingesta é outra, tá? Então tem que saber diferenciar isso. Classificação de risco é enfermeiro, porque é a parte de diagnóstico. Curativos, todos anotam, igual eu passei para vocês. Cuidados com estoma. O que é estoma? Estoma são ferimentos abertos ou mais precisamente, estoma é local de saída artificial, como por exemplo, quando faz uma colostomia, por exemplo, colostomia é quando você desvia o intestino de alguém, tá? Então é uma abertura artificial. Cuidado com os pés, o técnico anota também. Cuidado imediato do recém-nascido é do enfermeiro, tá? Aquele cuidado imediato, acabou de nascer, o enfermeiro que faz. Então, tudo isso vocês vão ler, o que eu faço e o que eu não faço, tá? Cuidados no pré-parto. Cuidados na sala de parto. Cuidados no pós-parto imediato. Drenagem de tórax é o enfermeiro, não é o técnico. Drenos. Diálise peritoneal. Encaminhamento para exame centro cirúrgico. Qualquer encaminhamento, eu dei vários exemplos para vocês. Trocou de lugar, você vai encaminhar, você vai anotar. Enteroclise. O que é enteroclise? Enteroclise é quando você faz lavagem intestinal. Exame de Montenegro. Esse exame aqui acaba sendo mais preciso aí dos centros de saúde. Nem vou falar muito sobre isso porque é algo que vocês veem depois. Glicemia capilar, fez lá a coleta de glicemia capilar, você anota. Tô passando rápido porque é tudo leitura que vocês vão fazer. Hemodiálise, é teu também, anota, porque o técnico está sempre presente. Higiene do paciente, banho, anota tudo que está aqui, ó, descrito. E eu já mostrei para vocês mais ou menos ali a anotação. Higiene do couro cabeludo, anota, caso encontre alguma condição adversa. Higiene íntima também. Às vezes você não vai fazer o banho completo, você vai fazer só um tipo de higiene simples, tá? Então você anota. Higiene oral, anota. Imobilização, se precisar imobilizar alguma parte do indivíduo ou alguém em si, anota. Irrigação de sonda, também. Olha quanta coisa vocês anotam, isso tá tudo no manual. Inalação. Lavado gástrico, tá?
Quando faz procedimento de um indivíduo vai vomitar, tá nauseado. Massagem de conforto, qualquer massagem que vocês fizerem, vocês vão anotar. Medida antropométrica, qualquer medida que vocês forem fazer de cabeça, que é o perímetro cefálico, for fazer de envergadura, for fazer qualquer medida no corpo, vai anotar. Mudou o decúbito, foi lá, mudou, virou o paciente, anota, por exemplo, coloca lá data, hora, realizado mudança de decúbito conforme prescrição de enfermagem. Sempre assim. Nutrição enteral, qualquer nutrição por sonda, vai anotar. Nutrição parenteral, aí é o enfermeiro. Tá? Óbito, anota também, ó, tudo certinho, ó. Data, hora, identificação, rol de valores, comunicação do óbito, procedimento pós-morte, vai anotar tudo. Ordenha mamária, anota também. Se for fazer ordenha mamária, retirada de leite, anota. Punção arterial, aí é o enfermeiro. Por quê? Porque técnico não punciona artéria, tá? Alguém de uma forma assim, por exemplo, dá uma orientação psicológica, a pessoa chega nervosa, agitada, você fala, fica tranquila, o que que você precisa, o que que você tem a dizer, você vai anotar, você vai escrever assim, ó, como ela chegou, por exemplo, e o que você disse para ela. Só que assim, de forma sucinta. Você vai dizer bem sucinto, bem pontual. Paciente foi acalmado com questionamentos sobre o motivo pelo qual estava nervoso. Assim, bem tranquilo. Você não precisa dar detalhes ali, às vezes não. Tá? Pressão venosa central, ó, é o enfermeiro que faz. Tá? PVC. Tudo isso, só de você ler tudo isso, galera, vocês já vão ter contato com um monte de coisa que vocês fazem e coisas que vocês não fazem. Vocês já vão entender como que é a área. Pré-operatório, vocês anotam. Pós-operatório imediato também. Principalmente quem participa de centro cirúrgico e vai ter lá na frente um momento que vocês vão para o centro cirúrgico. Pós-operatório imediato, que é durante ali o processo. Prova do laço, quando vocês vão fazer prova do laço ali para ver se a pessoa tá com dengue. Ou outras coisas que são detectadas também. Registros relativos à coleta de material para exame, anota tudo. Quem trabalha em laboratório depois vai virar rotina fazer isso aqui. Registro de relativo à deambulação, qualquer estímulo para o indivíduo andar, para o indivíduo caminhar. Retirada de pontos. Técnico faz retirada de pontos. Oh, coisa mais normal do mundo fazer retirada de pontos. Vai anotar quanto tempo a sutura estava, que tipo de sutura, o local da ferida. Tudo vocês vão aprender como faz. Sinais vitais, lógico, é a coisa que a gente mais faz. Sinais vitais e banho. Teste do PPD. Teste do PPD, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. É como teve os reagentes aí de medicamento. Teste de gravidez, anota, tá? Teste de gravidez é a coisa mais comum do centro de saúde também. Pelo menos uns 2 ali num dia aparece. Teste rápido de HIV. Teste rápido para sífilis. Todos esses testes rápidos aqui, ó. Teste para hepatite, é tudo centro de saúde. Terapia de reidratação oral. Transferência interna, se for mudar de um setor para outro. Tratamento de piolho. É vocês que anotam. Tratamento de míase, que é o que eu falei, é retirar os bichinhos, né? Lembra que dos bernes, dos bichinhos que eu falei? Transoperatório, tricotomia, tirar pelo, raspar pelo, aplicar vacina, tá? Tudo isso é vocês que fazem. Registro de enfermagem das ações executadas na central de material. Aí é central de material, quem trabalha dentro de central de material esterilizada, CME. Anota sobre o expurgo, anota sobre a área de preparo de material, tudo isso você confere, tá? Esterilização do material, vocês vão aprender tudo isso no Senac? Vão.
área de armazenagem e distribuição de materiais, por aí vai, tá? E fecha aqui. Beleza? Então, dali daquela parte do 9 em diante, é tudo que vocês fazem e o que não fazem.